Salve família da fisioterapia pélvica! A maioria de nós, se não todos nós, em algum momento da vida já recebemos aquela promessa de que aqui nós não trabalhamos com receita de bolo, né? Que nós vamos ensinar o raciocínio clínico, né? E no final das contas o que a gente recebeu foi um treinamento, às vezes de vida toda, né? Para a doença A, o tratamento é X, para a doença B o tratamento é Y, para a doença C o tratamento é Z, que nada mais do que a receita de bolo, bem receita de bolo mesmo. Pode ser que alguns de nós se sentiram chateados, se sentiram magoados com isso, se sentiram traídos com isso, estão descontentes em trabalhar, atender dessa forma, e para todo mundo que se sentiu e que se sente descontente em trabalhar desse jeito até hoje, é que a gente vai ver no vídeo de hoje a nossa maneira diferente de avaliar, de tratar, né, uma maneira que vai respeitar as pessoas, vai respeitar as individualidades de cada um e principalmente vai respeitar o profissional de saúde, vai fazer com que esse profissional consiga fazer uma avaliação e a partir dali sim ter um tratamento que realmente é eficiente, realmente funcione, baseado no problema que a pessoa tem. Então, avaliação em fisioterapia, mas que não vale só para fisioterapeuta, é o tema da nossa aula relâmpago de hoje, tá certo? Papel e caneta na mão e vamos lá! Então, vamos lá, porque a aula hoje é sobre avaliação em fisioterapia, não só para fisioterapeuta, para qualquer profissional de saúde, né? Porque a gente vai entender, a gente vai conhecer um algoritmo que foi desenvolvido para a gente poder avaliar exatamente qual é o problema, descobrir exatamente qual é a estrutura que não está funcionando direito, qual a peça ali que não está funcionando, saber exatamente qual é o problema dessa estrutura e, com isso, levar a um tratamento preciso e eficiente. Às vezes vamos usar uma técnica só, mas vai funcionar muito bem, muito rápido, isso vai refletir em eficiência, em eficácia para ti e na velocidade do tratamento, porque a partir daí tu tens como fazer um tratamento preciso, né, para o problema do teu paciente. Tá? Para entender bem, inclusive a necessidade que a gente tem de usar esse tipo de algoritmo, esse tipo de raciocínio, porque é uma forma diferente de pensar, vamos pensar numa historinha, vamos pensar numa história do cotidiano da gente. A gente está viajando, está passeando, e o carro começa a fazer um barulho estranho, né? A gente fica preocupado, né? Porque está fazendo um barulho que ele não fazia, um barulho alto, coisas batendo ali, só que a gente não sabe, a gente vai falar com as nossas palavras ali o que é, mas a gente sabe qual profissional a gente tem que chamar, a gente tem que chamar um mecânico de automóveis, né? Só que a gente não tem o vocabulário que um profissional desse que estudou a vida inteira para fazer o que ele faz tem, né? A gente vai falar com as nossas palavras que o carro está fazendo um barulho esquisito tal, e que está se engasgando às vezes, querendo parar e coisa assim, e o que a gente espera dele? Que ele faça uma análise, que ele olhe, faça exames no teu carro, observe as coisas aqui, teste as coisas, né, para te responder duas perguntas extremamente importantes nesse momento. Qual é a peça ou as peças que estão com problema? Tá? Então é tal peça, tal peça, tal peça. E a segunda, tão importante quanto, que é qual é o tipo de problema que essa peça tem. Né? Então a gente quer saber se a peça que está com problema, ou as peças que estão com problema, se ela está quebrada, que daí tem que substituir, se ela está gasta, que tem que substituir também, mas por uma outra situação, ou se ela está simplesmente soltou um fio, alguma coisa que está para prender ali e volta a funcionar, o que está acontecendo? A gente precisa então saber quais são as peças que estão com problema e que problema tem em cada peça dessa que não está funcionando. É uma história relativamente simples, tá? É assim que acontece no dia a dia da gente. Agora, minha pergunta para vocês é o seguinte: como é que a gente ia se sentir se, por acaso, quando o carro da gente está com problema, está fazendo barulho, a gente vai num profissional que finge para ti que deu uma pesquisada ali nas coisas, mexe aqui, mexe ali, fica fazendo tal, e vem no final de contas para ti com um nome esquisito, numa outra língua, tá? Por exemplo, o seu carro tem um problema muito sério, uma síndrome, né? Ela é conhecida como barulhos tremens, né? É um negócio muito grave, né? É difícil o tratamento, tá? Mas a gente vai propor um tratamento lá, assim. Tu vai ter que trazer o carro, vai ter que deixar ele com a gente pelo menos um mês, que a gente vai ficar tentando tirar uma peça e outra, trocando, para ver como é que tá funcionando, para ver se dá algum resultado, né? Eventualmente, pode ser que não dê resultado, tu vai ter que conviver com isso pro resto da tua vida. Então, o problema começa bem sério pelo seguinte: ele não disse
o que está acontecendo, ele só te deu um nome em outra língua, numa língua estrangeira e morta, né, que tu não entende, tu não fala essa língua, então te exclui completamente do entendimento do que está acontecendo contigo, e tu não tem a menor ideia do que o cara está falando, do que ele está fazendo, e do que ele vai tratar. Porque, inclusive, será que ele sabe o que ele tem que fazer? Porque se ele não sabe nem o que está acontecendo ali no carro, né, como que a gente ia se sentir? Né? Então é daqui que a gente começa, tá? Então vamos agora para o nosso glorioso assoalho pélvico. Né? Então o assoalho pélvico tem os músculos profundos, músculos superficiais, né? Os músculos são parte do assoalho pélvico, né? Então é uma parte fundamental do nosso corpo. E esses músculos aqui, de modo geral, faz trabalho de músculo, que é contrair e relaxar. Né? Então o teu assoalho pélvico, os músculos do teu assoalho pélvico, eles não têm problema nenhum quando eles contraem muito bem, apertando a uretra, vagina e reto, e quando eles relaxam muito bem ao redor da uretra, vagina e reto também, eles têm que fazer isso muito bem feito. O problema dessa frase está nesse muito bem, né? Eventualmente ele não vai estar fazendo muito bem o trabalho e aí começa a dar problema. Né? Problemas que são de dois grandes grupos, tá? Ou os teus músculos não estão conseguindo contrair direito, fazendo força suficiente para fechar os canais, ou esses músculos, ao contrário, estão fechados demais, eles não conseguem relaxar direito, né, e não conseguem, porque eles têm que abrir também, eventualmente, esses canais aqui, tanto a uretra quanto a vagina quanto o reto, né, eles têm que relaxar em cima desses canais, senão eles causam problema também. Então, qualquer desequilíbrio, ou não contrair bem, ou não relaxar bem, vai começar a causar problema nas pessoas, que vão chamar esses problemas com os nomes que elas estão acostumadas em língua portuguesa, vão tentar descrever para a gente, né, esses problemas com as palavras delas. A isso a gente chama, tecnicamente, então, de sintoma que a pessoa sente. Né? E quanto a isso não tem problema nenhum. Agora tu imagina assim, essa pessoa aqui procurar um profissional de saúde porque ela está com uma dessas situações qualquer aqui, tá? E o que ela recebe em troca é um nome em latim, tá? E a sugestão de um tratamento que ela não tem a menor ideia do que está acontecendo ali. Aqui tem duas coisas preocupantes. Em primeiro lugar, que a gente excluiu completamente a pessoa da história, né, do que está acontecendo com ela. Em segundo lugar, a gente precisa saber o que é que está acontecendo com essa pessoa. A primeira coisa a responder é se o assoalho está contraindo pouco ou está contraído demais. Né? Porque daí para o assoalho que está contraído demais, a gente tem que liberar. Para o assoalho que está contraindo pouco, a gente tem que ver por que ele está contraindo pouco. É porque está fraco, tem que reforçar, né? Porque está incoordenado, tem que coordenar. É porque a falha é só na pré-contração do piloto automático, tem que reprogramar a pré-contração. A gente tem que saber o que está acontecendo aqui. E a gente, em princípio, parece que não está sabendo, porque não está explicando para a pessoa o que está acontecendo nela, né? E a partir do momento que tu tem um nome de uma síndrome, de uma doença ou qualquer coisa, um nome esquisito numa língua morta aqui, isso gera um tratamento em linha reta, sem pesquisar que tipo de problema que tem aqui, porque cada tipo de problema diferente vai ter um tratamento diferente. Né? A partir do momento que a gente faz isso aqui, a gente está fazendo exatamente a receita de bolo, dizendo para a doença tal, o tratamento é tal, para a doença tal, o tratamento é tal, e assim por diante. Né? O que inclusive me preocupa, né, porque assim, como que a gente vai se sentir? Como que a pessoa vai se sentir? Será que não vai se sentir exatamente na mesma aquele caso do mecânico vigarista ali que não sabe o que está fazendo ali, né? Porque os mecânicos fazem uma coisa dessa com a gente, bota o nome de em latim no problema do carro lá. Isso gera um tratamento que a gente não tem a menor ideia, que a gente fala, esse homem é louco, né? A gente não vai trabalhar com uma pessoa dessa, tá? Outro problema é trabalhar com receita de bolo aqui e de usar língua morta e coisa assim, eu fico pensando nas minhas professoras de português. Não sei se vocês pensam nas professoras de português também. Eu fico pensando na minha professora de português, que inclusive era bem braba, né, Dona Janete. E beijo, Dona Janete, se a senhora está assistindo a gente, por um acaso não tem mais o que fazer na vida, está vendo vídeo de fisioterapia pélvica, viu? Me ajudou bastante. Eu fico pensando na minha professora de português hoje, com que idade que será que ela está, e por acaso, por exemplo, ela procurar um profissional de saúde, eu, por exemplo, né, já sei interessante, porque ela está perdendo urina, né, é uma coisa que incomoda, pode acontecer, acontece com um montão de gente, né, e isso incomoda, né, e ela vai atrás do profissional de saúde, doutor Gustavo, como vai? Muito bem? Bem, ok. O que está acontecendo comigo é o seguinte, o que traz a senhora aqui, né? O que está acontecendo comigo é o seguinte, eu estou perdendo urina. E quando é que a senhora perde urina? Eu perco quando eu faço força, assim, eu faço força, perco urina. Aí muito bem, eu faço todo um balangandã ali, né? Faço perguntas muito relevantes que depois eu não sei o que eu vou fazer com elas, né? Porque ninguém ensinou o que fazer. E depois muito bem, já temos um diagnóstico. Né? Interessante, já temos um diagnóstico. E o meu diagnóstico é o seguinte, a senhora tem incontinência urinária de esforço. Eu não sei a professora de vocês, a minha professora de português ia me olhar com a cara e dizer, cara, é o seguinte, eu cheguei aqui dizendo pra ti que eu tenho um problema, meu problema é perder urina, né, perder xixi, quando eu faço força. Tá dizendo pra mim que eu tenho incontinência urinária de esforço. Isso é um sinônimo, tá me dando um sinônimo. Não vem aqui pra sinônimo. Eu quero saber o que eu tenho, eu quero saber por que
Eu estou perdendo urina quando eu faço força. O que tem de errado com o meu corpo? É isso que eu preciso. Né? Então, assim, a maioria de nós foi treinada de um jeito de atender com tabela, né, que no final das contas não funciona. Agora, a boa notícia é que não precisa ser assim, a gente não precisa atender desse jeito. Né? Quando a pessoa chega com a queixa dela, a última coisa que a gente precisa é botar um nome em latim nisso aqui. Não tem necessidade nenhuma, absolutamente nenhuma. Inclusive é uma forma de fugir do problema, né? Enganar às vezes a gente mesmo, fingindo que a gente sabe do que a gente está falando quando a gente não sabe do que a gente está falando. Se a gente não sabe o que está falando, é melhor encaminhar para outro profissional. Né? O que a pessoa precisa nesse momento aqui é que a gente faça uma lista aqui. A gente procure possíveis problemas que podem estar causando essa queixa da pessoa, na língua dela ali, que é a mesma, tá? E consiga descobrir exatamente quais são as estruturas que estão com problema. Para isso a gente vai precisar de exames também. Então a gente vai fazer exames e vai ver nesses exames o que é que está funcionando e o que é que não está. Ah, muito bonito esse discurso, mas como é que se faz isso? A gente vai precisar descobrir, isso é obrigatório. Só pode começar o teu tratamento, pular lá da queixa, porque a receita de bolo ela pula da queixa para o tratamento. Então, toda vez que tu está pulando de uma queixa e já está pensando num tratamento, está conversando com o paciente na anamnese, já está pensando em tratamento, já está atendendo com receita de bolo. Né? O que a gente precisa na anamnese é tentar descobrir qual é o diagnóstico cinesiológico funcional, que ele é composto de duas perguntas muito importantes. Eu imagino que você já deve estar pensando que perguntas são essas. Tá? Qual é a estrutura que está com problema e qual é o tipo de problema dessa estrutura? Isso aqui é CIF. Então a CIF há décadas já, né, 2010 se não me engano foi lançada a CIF, 2001, acho que 2001, que ela diz que a gente deve atender assim para todos os profissionais de saúde. Só que ninguém liga para a CIF, né? Ninguém ensina na faculdade, em lugar nenhum também na pós, porque ninguém entende como é que funciona a CIF, que é simples. Então aqui a gente vai pegar a parte básica dela e adaptar aqui para a nossa fisioterapia pélvica, adaptar para o algoritmo que a gente vai usar, tá? Para conseguir descobrir e responder essas duas perguntas. Então, o ponto chave e importante aqui é o seguinte: a partir do momento que tu tens essas duas perguntas respondidas, qual é a estrutura, quais as estruturas que estão com problema nessa pessoa, se for da parte urinária, como no exemplo ali, estruturas relacionadas à parte urinária. Tá? É rápido esfíncter, é detrusor, é uretra em si, é pubo vaginal pulperineal, são as fáscias ali da bexiga, quais estruturas estão comprometidas. Em segundo lugar, que tipo de comprometimento tem essas estruturas? Se está fraco, é uma coisa, se está incoordenado é outra, se está cheio de aderência é outra, se está cheio de ponto gatilho é outra. A gente precisa dessas duas perguntas para depois começar a pensar em tratamento. Então isso é uma maneira de pensar. É fundamental, uma maneira de pensar, né, que a gente não aprendeu, a gente não foi treinado assim, né, mas que a gente está fornecendo para vocês aqui nessa aula, essa maneira de pensar. A gente vai organizar isso aqui tudo, né, para a gente chegar finalmente no diagnóstico cinesiológico funcional, que ele responde exatamente essas duas perguntas aqui. A partir do momento que tu tens o teu diagnóstico cinesiológico funcional, aí e somente aí é que tu podes começar a pensar em tratamento, a pensar em técnica, a pensar em que técnicas que tu vais utilizar. Tá? A gente estruturou isso aqui de uma forma bem objetiva, tá? Que é um protocolo mesmo para a gente seguir, para a gente poder fazer. Esse cara aqui do lado, talvez alguém lembre dele aqui, o Galileu Galilei, né? Então esse protocolo incrível, às vezes o pessoal pergunta qual é o segredo da escola deles ali, o nosso segredo está aqui, então tá aí o segredo, está publicado aí de graça para todo mundo usar à vontade. O segredo é esse. Por que os tratamentos da gente funcionam? Porque a gente trata exatamente o que precisa ser tratado sem enrolação, né? Isso vem do método científico. Então, nosso segredo aqui é aplicar rigidamente o método científico no processo da fisioterapia pélvica, tá? Tanto na avaliação quanto lá para frente para o tratamento. Como é que funciona? Começa com a queixa principal, tá? Que é a queixa da pessoa, com as palavras dela. A queixa principal não serve para absolutamente nada, jamais ela vai te apontar tratamento. Tá? Então o pessoal que trabalha com receita de bolo, ele sai da queixa para o tratamento. Né? Eu tenho, a queixa é tal, aí eu trato desse jeito. A queixa é tal, eu trato desse jeito. É isso que não é para fazer. Quer dizer, não vai funcionar. Você já deve saber. Quem está assistindo o vídeo aqui é porque não está contente com o jeito que tá, com o jeito que aprendeu. Não é isso? Então é isso. Então, essa queixa aqui ela só serve para te dizer qual é o eixo, por exemplo, dentro da fisioterapia pélvica que a gente vai trabalhar. Por exemplo, se é urinárias, né, se tem xixi na queixa, a gente vai trabalhar urinárias, a gente vai pegar apostilas de urinárias para pedir socorro. Se é evacuatórias, a gente vai pegar apostilas de evacuatórias para pedir socorro. Se é sexuais também e assim por diante. Então a queixa, né, ela vai te apontar, no final das contas, a alta. Quando a queixa sumiu, é que o paciente está de alta, tá? Claro, não para paciente crônico, mas paciente neurológico, é uma variação disso, tá? Mas enfim.
O impacto para a gente é muito importante porque ele vai guiar o teu treinamento funcional. Treinamento funcional muito em moda, um monte de gente, né, fala treinamento funcional, faz treinamento aleatório de qualquer coisa. Não, treinamento funcional ele tem que ver com o teu dia a dia. Né? Tu não vai subir, descer escada, pular corda, se tu não pula corda não tem escada em lugar nenhum. Né? Então o treinamento funcional ele tem que ser desenhado para as tuas rotinas. Então o impacto que quais são as coisas que tu deixou de fazer por causa desse problema que está te acometendo. Esse impacto vai guiar o treinamento funcional. Então é uma pergunta extremamente importante. E aí vem os históricos, história da moléstia pregressa e história da moléstia atual. Diferença de um para o outro, história da moléstia atual, todos os verbos estão no presente, são coisas que acontecem agora. Como que essa tua perda, perde em gota, perde em jato, perde de manhã, de tarde, de noite, perde quando está dormindo, quando está acordado, quando está viajando, etc. Há quanto tempo tu tens esse problema? Ele vem piorando com o tempo, vem aumentando com o tempo? Começou desde quando? Isso são perguntas com verbos no passado, né? Então a história da moléstia pregressa. Extremamente importante dividir quando a gente está fazendo a nossa anamnese, então. Porque vocês já entenderam, isso aqui é a boa e velha anamnese. Tá? Extremamente importante. Como que trabalha com isso aqui? Tá? Agora, na prática, professor, como é que eu faço para usar isso aí no meu dia a dia? Uma folha em branco, um lápis. Tá? Esse algoritmo que vai estar na tela, vocês printem, colhem na parede do consultório de vocês, tá? Porque a prova pode ser com consulta. O paciente não está nem aí se vocês estão colando ali. O paciente está preocupado em ficar bom, né? Que é coisa que raramente acontece lá. Então, o paciente tem que ficar bom. Então, assim, quando ele está num profissional que vai resolver o problema dele, não importa a metodologia que o profissional está usando, tá? Então, colhem na parede ali para ficar bem, para não esquecer nunca mais, para olhar todo dia, tá? E vocês precisam de uma folha em branco, um lápis, tá? QP, 2 pontos, tá bom. Seu Gustavo, me conta aí qual que é o problema do senhor. O que o senhor está fazendo aqui na minha frente aí? O que está lhe incomodando, tá? Tá, impacto. E me explique aí então, seu Gustavo, o que o senhor deixou de fazer por causa desse problema que o senhor tem? Isso aí está incomodando em que AVD, em que atividade de vida diária, né? Em que problema do seu dia a dia? Tá. E me conta mais sobre esse problema hoje, como é que ele está acontecendo, me conta mais como é que esse problema vem se desenrolando no tempo. Tá? Quando a gente vai organizando essas perguntas, então tu tem o QP, tu tem o IM, tu tem HMA, tu tem HMP, anotando várias coisas ali, ó, tudo muito bem organizado, é o único jeito da mente funcionar, tem que ter muita organização. Tá? Enquanto tu está fazendo esse trabalho aqui, vai acontecer uma coisa incrível na tua mente, é uma espécie de superpoder que só os seres humanos têm. E todo mundo nasce com esse superpoder, que é criar ideias, né? O famoso minhoca na cabeça. Então tu está conversando com a pessoa ali, a pessoa está te dizendo que ela tem uma constipação, que ela tem um certo dolorido na penetração, ela tem uma constipação de muito tempo e tal, aí a fisioterapeuta pélvica já vai começar a pensar, pô, peraí, iliococcígeos é um músculo que quando ele está hipertônico, quando ele está duro ali, ele incomoda, ele dá problema, né? E ele vai dar constipação e também vai dar dor na penetração. Será que iliococcígeo tá hipertônico nessa pessoa? Pela história que ela está me contando, eu estou começando a desconfiar disso. Então, isso que a gente está fazendo agora é criar hipóteses diagnósticas. Tá? Então aqui quem está acostumado com o método científico vai reconhecer claramente um método científico aqui. Então, como que funciona na prática, no dia a dia? Vamos lá. Enquanto a gente estiver anotando de forma muito organizada os dados da nossa anamnese, tá? Vão surgir ideias, tá? De quais peças não estão funcionando, quais pecinhas estão quebradas. Tá? Nesse momento, a gente vai anotar essas ideias na forma de hipótese diagnóstica, que é sempre assim: qual é a estrutura que eu estou achando, no caso do exemplo que eu dei, então músculos ilicoccígeos, e qual é o tipo de problema? Eu acho que esses ilicoccígeos dessa pessoa estão hipertônicos, eles estão duros, cheios de pontos gatilhos contraturados. Tá? Então, ilicoccígeos hipertônicos, e terminar sempre com um ponto de interrogação. Então, tu abrir um novo campo no teu papel lá, HDs, tá? Hipóteses diagnósticas, ilicoccígeos hipertônicos, rápido esfíncter, hipotrófico, fraco, tá? Fáscias do ligamento largo, hiperativas ou cheio de aderências, né? Cheio de aderência hiperativo, cheio de contratura hipertônico, né? E assim por diante, tá? Pulpo vaginal pulperineal, rompido no parto. Então nem todo diagnóstico funcional vai ser tratado por fisioterapia, mas ele é um diagnóstico que diz qual é a peça e que problema essa peça tem. Então a gente vai anotar essas hipóteses, todas elas no formato de diagnóstico funcional, respondendo essas duas perguntas. O formato da fórmula, a fórmula é estrutura e disfunção, sempre, e sempre com ponto de interrogação no final. Tá? Muito bem. Vencida essa etapa, agora a gente vai precisar, para a próxima etapa, pelo menos um exame para testar cada uma dessas hipóteses. É isso que o método científico faz.
Tá? Não foi o Galileu que inventou o método científico, né? A primeira pessoa, o primeiro filósofo a escrever essa sequência de raciocínio ali que mudou a humanidade ali, foi 1000 anos em 100, né? Foi o Francis Bacon, tá? O Galileu foi o primeiro considerado a realmente utilizar ele na prática, no dia a dia, que é o que a gente está fazendo. A gente está pegando o método Francis Bacon e botando na prática, né? No dia a dia ali, para fazer o que a ciência faz, mágica. Né? Então, o pessoal que não entende é mágica. Né? Muito bem. Então a gente chegou nas hipóteses. Agora a gente tem que testar essas hipóteses, é o próximo passo. Tá? Então a gente vai precisar, presta atenção, um exame, pelo menos, para cada hipótese que a gente elencou. Então a gente já vai ter várias hipóteses diagnósticas por toda a história que a pessoa contou, todas as perguntas que a gente foi fazendo para essa pessoa. Tá? Então a gente vai precisar de vários exames. Por exemplo, né, para ílico-oxígeo hipertônico, eu tenho que palpar os ílico-oxígeos e ver se eles estão duros com ponto gatilho dolorido. Né? Aquela famosa dor de ponto gatilho, que é a dor em espinho. Tá? Então, o exame físico lá, por exemplo, a ficha de avaliação da sólida pélvica que a gente usa aqui na escola, ele vai servir para te mostrar se esses ílico-oxígeos estão com ponto gatilho ou não. E aí é simples. Né? A gente vai ter que ter um exame, pelo menos, para cada diagnóstico. Tá? Então, assim, pulpo vaginal, pulpo perineal, os pulpos viscerais rompidos no parto. Tem que palpar o ponto D atrás, as inserções de pulpo vaginal, pulpo perineal atrás do osso púbico e ver se tem diferença palpável de um para o outro, se dá para sentir ali, por exemplo, que está faltando um pedaço do músculo para uma pessoa depois do parto. Aquilo ali é desinserção de pulpo vaginal, pulpo perineal. A gente vai precisar, por exemplo, se imagina que a testosterona da pessoa está baixa, é por isso que está causando um problema na disfunção do desejo, vai precisar de outros tipos de exame de sangue. Tá? A fisioterapeuta pode, no Brasil, né, fazer exame de sangue, pedir exame de sangue, solicitar no particular, pode solicitar qualquer exame, isso é a lei de 1994, assinada pelo presidente Itamar Franco. Né? Então, tu pode pedir exame de sangue lá, só testosterona. Para ler exame de sangue, qualquer criança com mais de 6 anos de idade consegue, né? Tá em negrito, tá quanto que veio do hormônio no teu sangue, e ali do lado tá escrito quanto que é a janela lá, é de tanto a tanto é normal, acima disso tá acima, abaixo tá baixo, né? Dentro da janela tá normal. Então, muito fácil de ler, né? Qualquer um consegue. A gente pode, por exemplo, precisar avaliar a ampola retal, se ela está hipercomplacente, ela parece, pelo que a história que a pessoa está contando, ela fica muito tempo sem evacuar, então pode ser que essa complacência da ampola retal esteja aumentada, a gente vai precisar do teste do balonete, e assim por diante. Então são todos os exames complementares e o exame físico, né, que a gente vai usar. A gente não faz, então, pessoal, atenção, a gente não faz um montão de exame aleatório. Tá? A gente não faz um montão de exame aleatório. O que a gente vai fazer é escolher um exame, pelo menos, para cada diagnóstico. Se eu tenho 4 hipóteses diagnósticas, eu preciso de pelo menos 4 exames. Tá? E a partir daí é que vem a parte legal agora. Tá? A partir do momento que tu fez um exame para checar, para examinar literalmente cada uma das suas hipóteses, agora tu vem com o teu lápis ali e vamos para a hipótese 1. Tá? Era rápido esfíncter hiperativo, então cheio de aderência. Tem um exame na ficha de avaliação que é tu tracionar as aderências em volta do rápido esfíncter. Deu dor em unha, que é a característica de aderência, mostra que ele está hiperativo. Os reflexos ali em volta da glândula do clitóris, da entradinha da uretra, estão aumentados. Ali a pessoa está com hiperreflexia, quer dizer, isso tá com uma hiperatividade ali também. Então tu tem esses 2 indicadores de hiperatividade. Sim, check, faz um visto. Essa hipótese diagnóstica acabou de virar um diagnóstico cinesiológico funcional. Então é essa pecinha que está causando o problema da pessoa, tá? E outras hipóteses diagnósticas lá, por exemplo, o ílico-oxígeo hipertônico que a gente falou. A gente vai apertar ele lá, tem um pontinho gatilho ali, um ali, mas ele tem movimento ainda, então não está hipertônico o suficiente para te causar esses sintomas que a pessoa tem. Tá? Então, se não tem quase nada ou nada de problema ali, se os exames, qualquer um deles mostrou para ti que a tua hipótese estava errada, a gente faz um X nessa hipótese e essa hipótese não vira diagnóstico cinesiológico funcional. Então, resumindo, a gente faz anamnese para ter ideias de hipóteses diagnósticas que são montadas com essa fórmula aqui com ponto de interrogação no final. A gente faz um exame, pelo menos, para cada hipótese dessa, para rejeitar, descartar ou aceitar as hipóteses que foram confirmadas pelos exames. As que foram confirmadas pelos exames, elas viram diagnóstico cinesiológico funcional. E a partir do diagnóstico cinesiológico funcional, aí neste momento apenas é que tu vai começar a pensar em tratamento. O teu começar a pensar em tratamento começa com o objetivo do tratamento, que é a inversão do diagnóstico funcional. Por exemplo, ílico-oxígeos hipertônicos, eu tenho que fazer liberação muscular de ílico-oxígeos. Agora, ílico-oxígeo hiperativo, que é cheio de aderência, eu tenho que fazer liberação conectiva de ílico-oxígeos. Agora, um pulpo visceral
desinserido, arrebentado, eu tenho que encaminhar para o cirurgião, porque não é fisioterapia. A gente já descobriu aqui. Né? Uma pessoa com testosterona baixa, eu tenho que encaminhar para endocrinologista, porque não é para fisioterapia. Então esse algoritmo aqui, ele, dentro do que o SUS sempre orientou, né, ele faz o profissional de saúde ter aquela visão geral da equipe multiprofissional, inclusive identificar quando esse paciente não é para fisioterapia, porque quem não faz isso aqui vai tratar tudo quanto é paciente, inclusive quando o paciente não é para fisioterapia. E é aquele paciente que não melhora de jeito nenhum, porque o problema dessa pessoa não era cinesiológico funcional, não é um problema que a fisioterapia trata. Né? Então são pessoas que não têm resultado, são consultórios que têm um rendimento ruim, né? Um rendimento medíocre, né? E não precisa ser assim, é só seguir essa sequência como a gente está mostrando para vocês e vocês vão conseguir trabalhar exatamente dessa forma aqui. A partir do momento que tu tem objetivo de tratamento que é inverter todos os diagnósticos funcionais, aí fica fácil, porque por exemplo, eu tenho rápido esfíncter hipotrófico, tá fraco. O que eu preciso? Reforço do rápido esfíncter, só inverter. Tá? Aí, neste momento, depois que eu tenho todos os meus objetivos de tratamento, quantos diagnósticos funcionais eu tenho? Eu tinha 4 hipóteses, sobreviveram 2 só. Só tenho 2 diagnósticos funcionais. Quantos objetivos de tratamento eu tenho? 2. Quantas técnicas eu vou precisar? 2. Ou menos. Se a mesma técnica trata as 2 coisas. Tá? Então, as técnicas, que é escolher, revirar a caixinha de ferramenta da gente para saber o que a gente vai trabalhar, né, ela vem somente depois que o objetivo de tratamento foi estruturado. E tu só tem objetivo de tratamento, que é a inversão do diagnóstico funcional, se tu tem os diagnósticos funcionais. Se tu só tem diagnóstico funcional, se na anamnese tu fez direitinho a tua lista de hipóteses, trabalhou e elencou exames e examinou essas hipóteses, testou essas hipóteses para ver quais são verdadeiras ou não, e as verdadeiras geraram diagnóstico. Tá? Então essa é a sequência. A maioria do pessoal atende como? Como é que a gente foi treinado para atender? Pega a queixa e a partir da queixa puxa para a técnica. Então, fiquem atentos. Tá? Se a mente de vocês ainda faz o seguinte, a pessoa começou a falar uma doença para mim ali, eu já estou pensando no tratamento, se eu vou fazer eletro, se eu vou fazer biofeedback, não sei o quê, estão atendendo, pulando da queixa para a técnica, estão atendendo na forma de receita de bolo, né? Estão atendendo que nem pipoqueiro. O problema de atender que nem pipoqueiro, eu adoro pipoca, pipoqueiro é uma das pessoas mais importantes que tem em qualquer festa para mim, né? Porque eu tô apaixonado por pipoca, mas o problema de atender que nem pipoqueiro é que pipoca robô também faz, né? Então é uma profissão que pode estar sendo ameaçada por aí, tá? Para a gente não cair na armadilha de pular da queixa direto para o tratamento, tá? A gente vai seguir esse fluxo aqui. Seguindo esse fluxo aqui, tu vais conseguir resolver o problema dos teus pacientes e muitas vezes com uma técnica só, mas com a técnica certa, a gente vai botar o dedo na ferida e atender exatamente a pessoa do jeito que ela precisa, no momento que ela precisa, com a técnica que ela precisa. Ok? Essa foi a nossa forma, então, né? Essa é a nossa forma. Isso é, como eu disse para vocês, o segredo da nossa escola, o segredo do nosso grupo. A gente atende dessa forma e está aí para quem quiser, né? Quanto mais gente usar coisas que funcionam, tratamentos e técnicas que funcionam melhor para todas as pessoas. Tá certo? Um beijo grande, muito obrigado pela atenção de todo mundo e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.